Oi, gente. Fala galera, todo mundo bem? Eu sou a Marina Eu sou o Daniel. e a gente veio dar o testemunho do nosso casamento. Sim, galera, a gente tá gravando esse vídeo com o intuito de contar pra vocês um pouco da nossa história, Sim. de maneira realmente a encorajar as pessoas que estão vendo esse vídeo Sim. e contar aquilo que Deus fez na nossa vida e tem feito até hoje. Isso. Vamos lá, pessoal, a gente é recém-casado, a gente casou no dia 1º de agosto de 2020 e a gente namorou aí cerca de 6 anos e alguns meses. A gente começou a namorar lá em novembro de 2013. E a gente já tava com 6 anos de namoro e tal. E começou a bater a idade de ou você casa, ou você casa. E a gente começou a crescer esse desejo no nosso coração. A gente resolveu, lá em dezembro de 2019, a ser mais intencional em oração e realmente a pedir para Deus uma direção com relação ao nosso casamento. E Só te cortando, porque no nosso namoro todo, como a gente começou muito novo, né, Dani? A gente nunca teve esse hábito. A gente nunca foi um casal que falava de casamento, principalmente o Daniel nunca falava de casamento. Então, chegou uma hora que a gente começou, né? Deus já tinha feito tantas coisas em nós, em relação à nossa identidade. Sim. A gente já tinha passado por alguns processos, então chegou uma hora que meio que esse assunto foi muito natural, né? Sim, chegou o tempo, assim, Isso. E a gente começou a se intencionar em oração, e a gente começou a orar, assim, e a gente resolveu orar pedindo a Deus especificamente, Deus, nos dê a data do nosso casamento. A gente quer fazer isso debaixo da bênção do Senhor, com a palavra do Senhor, e orientados e guiados pelo Senhor. Então a gente pediu a Deus não só uma data, mas a gente pediu 2 datas. A gente orava, Deus, dá pra gente a data do nosso noivado e a data do nosso casamento. Isso foi em dezembro de 2019. Isso. E como Deus é um Deus que nos ouve, Ele respondeu. Isso, e aí Deus deu uma palavra pra gente em Esdras 7. Na verdade, a gente estava numa reunião na casa de um amigo nosso, e aí a mãe dele sentiu Deus falando com ela mesmo, bem claro, entregando uma palavra pra gente, pedindo pra que a gente lesse Esdras 7. Sim, né? Ela orou por nós a respeito do nosso casamento e entregou essa palavra. Que a gente tava, ela era nossa intercessora e a gente falou, olha, a gente tá pedindo uma direção de Deus em relação a isso e ore por nós. Foi bem simples assim, nada específico. E aí, quando a gente saiu de lá, ela falou assim, meninos, leem Esdras 7. Só isso. E aí a gente chegou e a gente foi ler Esdras, né? A gente falou assim, o que tá falando nesse versículo? E aí, quando a gente começou a ler, a gente viu que falavam datas nesse capítulo em específico. E a gente já ficou assim, eita, peraí, tá falando alguma coisa. Só que quando a gente leu, só pra vocês entenderem, né? Esdras, ele tava na Babilônia e ele ia pra Jerusalém. Então, aqui fala a data que ele sai da Babilônia e a data que ele chega em Jerusalém. E fala que Esdras só cumpriu essa viagem toda porque ele tinha os recursos do rei. O rei fez uma carta e nessa carta ele pagava a conta toda de Esdras. E aí, beleza, a gente viu 2 datas, só que quando a gente leu a data, falava assim, Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado, no 1º dia do 1º mês ele começou sua jornada e chegou em Jerusalém no 1º dia do 5º mês. Quando a gente viu no 1º dia do 1º mês, a gente pensou, 1º mês, janeiro. 1º dia, 1 de janeiro. E 5º mês, 1 de maio, né? E aí, na nossa cabeça, a gente pensou, não... Aí, detalhe, né? A gente recebeu essa palavra no dia 29 de dezembro de 2019. Então, a gente tava entendendo que, tipo assim, logo ali, a gente teria que noivar e casar em maio. A gente falou assim, não, a gente tá entendendo errado. Tipo, essa palavra... Segura aí, tá não, forte pra gente. Não é pra gente e tal. E aí, beleza. Aí a gente foi, passamos uns dias orando, jejuando, a gente falou assim, não. Sim. Assim que a gente recebeu a palavra, né? A gente foi orar pra saber se isso era de Deus mesmo. Inclusive, assim, né? Um conselho, assim, de maneira geral. Sempre que alguém te der uma palavra, vai orar a respeito. Nós amamos e respeitamos os profetas, mas nós somos guiados pelo Espírito. Então a gente foi buscar a direção do Espírito a respeito dessa palavra. E a gente começou a realmente a orar
assim, com medo realmente de ser a palavra e querendo entender, assim, Deus, o que tá pegando e tal. Isso foi de coisa assim, de um dia pro outro. Até que um dia... Até no dia 30, né, a gente foi, continuamos morando e tal, e fomos fazer nosso devocional. Isso. E a Mel achou uns detalhes que Jesus mostrou pra ela. E aí eu tava lendo a Bíblia no meu trabalho, e aí eu peguei essa Bíblia velhinha aqui, que é a primeira Bíblia que eu comprei quando eu converti. E aí de cara eu falei assim, eu vou ler esse Esdras todo, né? Eu quero saber o que tá pegando nesse livro. E aí quando eu li, tava escrito aqui, ó. Tá escrito aqui. Leitura com Dani, dia 22 de dezembro de 2013, no primeiro mês de namoro. Aí eu olhei e pensei, caramba, velho, quem que lê Esdras no primeiro mês de namoro, né? Já achei estranho. E aí quando eu comecei a ler o capítulo 7 de Esdras, fala que ele foi fazer essa viagem no 7º ano do reinado. Quando eu li 7º ano, foi como se meus olhos tivessem se aberto assim, e eu falei, meu Deus, esse ano é o ano que eu e o Dani, a gente faz 7 anos de namoro. E aí eu comecei a ler e assim, era como se realmente, tipo, as escamas fossem, tipo, tirassem dos meus olhos e fosse mesmo assim, uma revelação mesmo. Caramba, velho, Deus tá falando com a gente. E aí começou a falar que no primeiro dia do primeiro mês, ele começou a sua jornada. E aqui, no primeiro dia do primeiro mês, tem uma referenciazinha e embaixo fala aproximadamente que mês é esse, né, nos dias atuais. E no dia que Esdras saiu da Babilônia, é dia 1º de março. Aproximadamente. E aproximadamente a chegada de Esdras em Jerusalém é dia 1º de agosto. E aí eu falei, opa, peraí, março e agosto, tipo assim, né? Mais possível. Mais possível de acontecer. Só que aí eu continuei lendo o livro e aí continuou falando, né, que o rei deu uma carta para Esdras e na carta pagava tudo, dizia que Deus, através do rei, pagou tudo, ainda sobrou recurso. E aí, beleza, eu entendi, eu falei assim, caramba, pra mim, muito claro agora, Deus tá falando que a data do noivado seria 1º de março e a data do casamento é 1º de agosto. E eu e o Dani, a gente orava por 2 datas. Sim. E aí eu fiquei assim, velho, e não dá nem pra ter dúvida do ano, porque tá falando, é no 7º ano do reinado, não é no 8º, é no 7º. E a gente tinha 6 anos de namoro, e esse ano a gente faz 7 anos de namoro, né? Verdade, estamos pra fazer. E aí, é isso, gente. Cresceu um temor muito grande no nosso coração. Depois Sim. eu compartilhei com o Dani. O Dani também teve a mesma reação, assim, do Dani. E a partir daí a gente começou a orar. Tipo assim, a gente entendeu que, realmente isso pode ser Deus. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também dando um pouco de contexto pra vocês, a gente, na época, a gente não tinha nada, cara. Nada mesmo. A Mel trabalhando com a mãe dela. E eu era um estagiário de educação física. Então, um estagiário de educação física não tem condição de bancar suas contas. Uma casa. E nem uma casa, e muito menos casar, gente. Porque casar é muito caro. Pois é. Então, tipo assim, e algo que consolou no nosso coração, ó, Deus tá falando que ele vai pagar a conta também. Ele não tava dando só a data, né? Porque ele podia ter dado só a data, mas ele tava falando que ele ia pagar tudo. Tipo assim, ele ia dar os recursos. Tudo, era pagar tudo, né? Então, a gente começou a orar. E começou a crescer um temor muito, muito grande no nosso coração à medida que a gente orava. Porque a gente, pela nossa força, a gente não tinha condição nenhuma de casar na época. Sim. E ao mesmo tempo, tipo assim... Mas ao mesmo tempo tinha um temor muito grande de falar assim, cara, e se realmente for Deus? E se Deus realmente estiver falando com a gente para construir a nossa arca, que ele vai mandar chuva? Mas e se a gente ficar parado? Então começou o temor de ficar parado diante da palavra de Deus, foi muito maior do que o temor de construir a nossa arca. E de nos posicionarmos em fé. Sim. Então a gente começou a orar, a gente começou a jejuar a respeito disso. E até que a gente falou assim, quer saber, mano, vamos arriscar. Vamos pôr o pé pra fora. Porque o máximo que poderia acontecer é a gente falar, Sim. entrar nessa e falar, não, a gente vai casar dia 1º de agosto e chegar dia 1º de agosto e não acontecer nada. E se isso tivesse acontecido, é claro que a gente ia ficar triste, frustrado, iria, mas a culpa não ia ser de Deus, a culpa ia ser nossa, que a gente entendeu errado, né? A gente tá sujeito a errar, isso. Né? A entender errado. Então, a gente resolveu dar esse passo de fé
E a verdade é que, tipo assim, a gente chegou num ponto em que esse temor ele foi tão grande e a gente começou a olhar assim pra nossa história e a gente percebeu, cara, nós não temos o direito de duvidar de Deus. Sim. Deus nunca nos deu uma razão para duvidar dele. Então, se ele tá falando agora, nós não temos o direito de duvidar e de querer ficar seguro na nossa zona de conforto. Então, foi aí que a gente decidiu se posicionar. E lá no início de janeiro ainda, a gente orou, falou, não, quer saber? Como é que a gente vai se posicionar hoje? Como que a gente pode se posicionar hoje? A gente falou, vamos falar pros nossos pais. Sim. Vamos ter essa conversa primeiro com eles. Primeiro passo, né? Aí, lá pro dia, você lembra o dia? 12 de janeiro. 11 ou 12, por aí. Um sábado de manhã, eu chego com meus pais, falei, ó, pai, mãe, tô entendendo isso de Deus. E é isso, joguei a bomba assim no peito deles, e eles ficaram meio assim, me olhando, e falaram assim, tudo bem, filho, se for de Deus, vai se cumprir. Mas assim, né? Pra alguém que nunca tinha tipo falado assim, de casamento com ele. E do nada chega, eu vou casar em agosto, em 8 meses. Então eles ficaram, tipo assim, meio assim, beleza, né? Vamos ver o que Deus vai arrumar. Mas enfim, falaram, ó, se for de Deus vai se cumprir, se tem propósito, tem recurso, então manda brasa. Então foi isso, a gente se posicionou, a gente inclusive, a gente já tinha marcado a data na igreja. A gente ainda, pela fé, ainda marcou a data na nossa igreja. Assim, e sem, tipo assim, sem detalhe, saber, assim, a gente tava guardando isso como um segredo, porque até então o nosso coração ainda tava incrédulo. a gente tava com medo, assim. A gente não queria contar pras pessoas. Então a gente contou pros nossos pais. pais. Que a gente é doido. A gente não queria, então no início a gente ficava meio na calada, guardando. Até o noivado a gente ficou, né, Dani? Ninguém sabendo de nada, só nossos pais e as pessoas que estavam intercedendo por nós, alguns amigos muito próximos. Que inclusive, glória a Deus pela vida deles, porque nessa jornada, se a gente não tivesse eles, nem sei. Mas... aí, tipo assim, a gente conheceu com o nosso pai, a gente marcou a data na igreja, assim, só realmente pra nos posicionarmos, assim, não, a gente precisa tomar uma posição. Então a gente foi lá e marcou, reservamos dia 1º de agosto, assim, pela fé, porque assim, não tinha o que fazer, tipo assim, qual que era o próximo passo? O que a gente faz, né? Não tem dinheiro pra comprar nada... O que a gente vai fazer? Vamos marcar a data onde reservar na igreja é grátis. Então, foi isso. A gente, no sábado de manhã eu conversei com os meus pais e... Domingo. E domingo eu fui pra casa da Mel de manhã, a gente foi fazer um devocional, fomos orar. A gente tava orando muito na época juntos a respeito disso. E eu fiz uma oração muito sincera pra Deus nesse dia, assim. Eu falei assim, Deus, o Senhor mandou a gente noivar e a gente já se posicionou. E o Senhor tem o nosso sim para aquilo que o Senhor tem pra gente. Independente do que seja, independente de como for, o Senhor tem o nosso sim. Mas, Deus, eu não tenho nem dinheiro pra aliança. Eu não tenho 20 conto no bolso. Eu tinha 20 conto na minha conta. Se o Senhor quer que eu peça ela em casamento em março, eu preciso de uma aliança. E eu preciso ou do dinheiro da aliança, Deus. Então, Deus, por favor, manda esse dinheiro da aliança. E eu terminei a oração. E assim que eu terminei, a Mel completou e falou assim, e Deus, manda essa resposta ainda hoje. Manda o dinheiro da aliança ainda hoje. Quando foi à noite, eu fui ministrar na igreja. Aí a gente acabou o culto, a gente foi jantar com os pastores e tal. E a gente tava indo embora, assim. E a pastora da igreja chegou pra mim, profetizou na minha vida e virou assim, pra você saber que isso é de Deus, Deus tá mandando te entregar isso. E me deu um cheque que era exatamente o valor das alianças. E do anel também, que ele me deu. E do anel de noivado. E ainda deu pra dar o dízimo. Então, tipo assim, aquilo pra gente foi assim... O chão. Foi o chão pra gente pisar no nosso primeiro passo de fé, sabe? Aquilo se viu como... Foi um milagre, assim, uma resposta... do céu, imediata, que assim, sustentou a gente durante esse processo. Sim. E foi assim, foi uma parada muito louca, cara. A gente não acreditou, a gente ficou assim, quase que a gente deu um mortal pra trás assim, na hora. A gente falou assim, mano, eu não acredito que Deus escutou a nossa oração e respondeu. Tão rápido. E aquilo foi realmente a primeira coisa que aconteceu, que a gente falou assim, não, Deus tá nisso. Vambora. Foi exatamente isso. E Deus proveu a aliança pra gente, isso aqueceu o nosso coração mesmo. E a partir daí a gente começou a
viver uma vida de oração, de devocional, assim, diária mesmo, individualmente e juntos, e sustentou a gente durante todo esse tempo, assim, a gente se apegava completamente a esse tempo com Deus, porque era, aos nossos olhos, impossível tudo acontecer mesmo, humanamente falando, era loucura, e isso porque a gente ainda nem tinha falado pras pessoas, só pra gente já era loucura e já tava difícil, agora imagina quando todo mundo soube, né? Mas a partir daí a gente fez uma lista com tudo que a gente precisava para a cerimônia e tudo que a gente precisava para manter uma casa. E era uma lista bem grande. Sim, dentro delas tinha sonhos nossos, coisas específicas assim, que a gente sempre sonhou. E, enfim, a gente começou a orar por isso até que chegou o dia 1º de março, foi o dia do nosso noivado. Sim, e a gente, na verdade, a gente começou a orar por tudo isso e realmente a gente colocou alguns sonhos nossos lá, assim, a respeito do casamento. Mas a gente orava por isso, mas no fundo também a gente sabia, no nosso coração, a gente sabia que Deus não tinha compromisso em realizar os nossos sonhos, tipo assim. Mas nós tínhamos um compromisso em cumprir a palavra de Deus, seja ela como for, entendeu? Então, tipo assim, a gente sabia, cara, que talvez seria algo pequeno, que talvez não teria festa. A gente sabia dessa possibilidade e o nosso maior desejo não é, Deus, eu quero que você pague uma festa legal pra mim. Sim, não, nosso desejo era, cara, Deus, a gente quer cumprir e a sua palavra, e no dia 1º de agosto a gente quer estar casado, seja como for. Independente se isso vai ser sempre como um casamento no Cristo Redentor às 5 da manhã, ou se vai ser uma cerimônia pequena, cara, só com os amigos, simples, sei lá, entendeu? E a gente tinha isso no nosso coração mesmo, que a gente queria era casar cumprir, e viver aquilo que Deus tinha falado pra gente, a palavra que Deus tinha liberado pra nós. Mesmo se fosse só eu e o Dani, o pastor, com roupinha normal, ou se fosse especial, com vestido, com terno, do jeito que todo mundo sonha, O né? nosso maior desejo era obedecer, assim, e fazer as coisas debaixo da palavra do Senhor. Isso. Então, chegou o dia do nosso noivado. Foi no dia 1º de março de 2020. Sim, e não foi surpresa porque Deus tinha me contado, pois né, galera? Spoiler. E assim, mesmo sabendo disso, né, tipo assim, igual eu falei, nosso compromisso era realmente cumprir a palavra de Deus e nos posicionarmos em fé. No dia 1º de março, eu nunca vi um céu tão fechado na minha vida, assim, cara. Era uma chuva, era um dilúvio. E eu pensando assim, né, eu na verdade tava morrendo de medo, assim, no dia, falei assim, nossa, cara, e se chover no nosso pedido de casamento? E eu pensando assim, cara, onde que eu vou levar a Mel? Eu queria levar ela pra ver um pôr do sol, porque até então a gente tava indo, direto a gente ia ver o pôr do sol, a gente é apaixonado com o pôr do sol. E eu falei, velho, vou levar ela lá no topo do mundo. No antigo topo do mundo, né? Serra do quê? Sei lá. Lindo. No topo do mundo, quem é de BH sabe onde que é. Eu vou levar ela lá pra pedir ela em casamento lá no Pôr do Sol, vai ser top. E aí beleza, peguei ela em casa e tal. E deu uma florzinha, escreveu uma cartinha. Lógico, né? Já que eu sabia, né, ele tinha que dar um... né? Não, aí, gente, eu fui pedir ela em casamento lá e eu, assim, na esperança, porque esse lugar é meio fora da cidade, eu falei, BH tá fechado, mas lá pode estar aberto. E eu tinha fé pra isso. E nisso a gente foi no caminho todo orando, falando assim, Deus, prepara um pôr do sol lindão pra gente. Aí a gente o senhor que escolheu a data, né? O senhor sabe que eu preciso de um pôr do sol bonito. A gente via um célzinho azul, assim, por trás da nuvem, a gente falava assim, o tempo tá vai abrir. Aí chegou lá, pessoal, tava caindo o 2º dilúvio na terra. Eu saí pra fora do carro, assim, uma chuva de vento, o guarda-chuva virou, assim, do avesso. Aí eu falei, não tá dando errado isso aqui. E eu comecei a ficar muito triste, comecei a ficar muito frustrado, assim. Falei, caramba, Deus. E eu com cara de planta, né? Realmente, você planejou isso tudo, e tipo assim, isso que você planejou, sabe? Assim, começou a crescer uma frustração muito grande no meu coração. Mas no final das contas eu falei, cara, quer saber? Eu não tô aqui pra pôr do sol, eu tô aqui pra cumprir aquilo que Deus mandou eu fazer. E eu vou pedir ela em casamento hoje, seja aqui, seja em outro lugar, seja dentro de um carro, seja onde for. E nisso, por trás disso, tinha uma amiga nossa que ela pediu pra ir, ela falou que ela queria tirar foto e tal. E assim, eu não tinha contado pra nenhuma amiga, né? Até então esse segredo era nosso. E por coincidência,
Nesse dia, essa amiga me mandou mensagem falando assim, Mel, o que você vai fazer hoje? Aí eu falei, vou lançar a bomba aqui pra ela, né? Eu falei, você pediu em casamento. Aí ela ficou, como assim e tal? Aí nisso ela teve uma ideia de chamar uma amiga dela pra fotografar a gente. Na verdade, ela quis chamar o marido da amiga. Só que, enfim, não deu certo. E aí, ela comunicou isso com a Dani sem eu saber de nada. E a gente teve essa surpresa de ganhar essas fotos, né, Dani? Assim, não, aí na real eu nem queria que elas fossem e tal, mas eu falei assim, quer saber, mano, pode ir. Pode tirar foto porque eu sei que a Marina vai gostar da foto, então deixa ela. Aí chegam lá, pô, mó chuvão e tal, aí a chuva deu uma diminuída, ficou assim, bem levinha, assim, e no topo do mundo tinha uma parede branca, assim, de nuvem, cara. Você não via montanha. Você não via nada, você vai lá por causa da vista e tudo que você via era uma parede branca. Falei, putz, podia ter pedido ela em casamento na sala da minha casa. Tem uma parede branca lá também. E aí eu falei, velho. Aí abri um pouco assim, o vento soprou, abri umas montanhas assim, falei, é ali mesmo. É ali mesmo. Aí eu cheguei e falei assim, amor, vambora. Não vou te pedir aqui no carro não, vamos sair. Aí eu saí, já puxei a Marina pro lugar que eu achei mais bonito. Eu sabia que ia ter foto, falei, pelo menos aqui a foto vai ficar mais ou menos. Não vai ser uma parede branca. Aí pedi, aí na hora que a gente chegou assim, aí a nossa amiga saiu com a fotógrafa, elas tiraram foto e tal. Sim, foi bem legal. E tipo assim, foi muito legal porque nesse dia também, esse pessoal que tirou as nossas fotos, eles nos deram de presente também as fotos do casamento. Sim. E detalhe, esse não era qualquer fotógrafo, era tipo assim, o fotógrafo que a Marina sempre sonhou que tirasse foto dela. E ela ficava orando assim, Deus, me dá as fotos com esse cara. E eu falo, não, bobagem, pode ser qualquer um pra tirar foto, né? Mas, tipo assim, Deus foi muito específico nessa resposta de oração. E a gente ficou muito... E aí foi outro milagre pra aquecer nosso coração. Tipo assim, caramba, velho. Deus realizou esse sonho. Não precisava, Deus, de verdade. E aí é legal, porque, tipo assim, é claro, Deus não tem obrigação nenhuma em realizar nossos sonhos, mas é muito legal o fato de que ele cuida dos detalhes mesmo, né? Poderia ter sido qualquer outro fotógrafo tão bom, né? Quanto o que eu ganhei, mas assim, eu sempre sonhei mesmo em específico com esse fotógrafo e Deus realizou esse desejo no meu coração, assim, e isso é legal porque a gente precisa orar por isso, né? Às vezes a gente acredita que viver pela fé é viver assim, com o mais simples, com tipo assim, o emprestado, com o não ter algo. Assim, e tá tudo bem também se isso acontecer, mas o que eu tô querendo falar é que a gente precisa orar pelo que a gente quer mesmo, né? A Bíblia fala que a gente não tem muitas vezes porque a gente não pede, que a gente precisa colocar nossos sonhos diante de Deus, porque Deus é um Deus que cuida dos detalhes, né? E aí, continuando contando um pouco sobre o nosso processo, a gente ficou noivo. E aí, na nossa cabeça, o que ia acontecer? As portas do céu iam se abrir sobre a gente depois do dia 1º de março. A gente pensou que tudo ia acontecer, né? Que ia vir uma avalanche de milagres, né, Dani? E aí, a gente pensou que a gente ia ganhar tudo e tal. E pelo contrário, março ficou parado, nada acontecia. A gente só tinha ganhado as alianças e as fotos. E tipo assim, glória a Deus, mas isso não pagava um casamento, isso não pagava uma casa. Não sustentava uma família, né? E aí a gente começou a orar e se apegar ao que a gente falou. Devocional, oração, jejum, dia todo, né, lindo? Todo dia. A gente vivia mesmo assim, buscando o Senhor, porque a gente tinha que se apegar às promessas dele, né? Assim, nesse processo de espera, né, até entre a palavra e o cumprimento da palavra, foi um momento muito difícil, assim. Mas foi um momento também que a gente acabou crescendo muito em fé. A gente percebeu que a gente tinha realmente ser intencional em parar para ouvir o que Deus estava falando, para relembrar as promessas de Deus, para realmente trazer à memória aquilo que nos trazia esperança. Então, foi um momento assim, muito difícil, mas foi um momento muito bom para o nosso crescimento espiritual. Assim, a gente cresceu muito, a gente aprendeu a ouvir Deus assim, muito, porque era a nossa prioridade. Hoje a gente parava para ouvir o que Deus estava dizendo, ou a gente parava para ouvir o que as circunstâncias estavam dizendo. E as circunstâncias eram totalmente contra. Inclusive, quando a gente noivou, né, um tanto de gente achou que a gente estava ficando louco, assim, né? E isso que eu ia falar agora. A gente noivou no dia 1º de março. Então, tipo assim, primeiro a galera
tipo assim, muita gente olha assim e falou assim, mano, o que esses dois estão arrumando casal? Detalhe, tipo assim, a gente noivou dia 1º de março, a pandemia chegou lá pra 20 de março. Tipo assim, 20 de março meio que fechou tudo. Então, tipo assim, 15, eu acho, né? é por aí, nessa faixa. Então, assim, a gente, além de ter que o tempo todo, né, lindo, relembrar da palavra de Deus, se apegar ao que a Bíblia diz, a gente tinha que meio que matar os nossos leões, a gente tinha que viver com as pessoas perguntando pra gente, tipo assim, por que a pressa? Por que casar em agosto? Tipo, de onde vocês tiraram isso? Que data é essa? Não, mas e o coronavírus? Não tem como vocês casarem, não tem como resolver nada. Então, o tempo todo, né, lindo? Era gente falando na nossa cabeça, nossa família. Pois e a circunstância, assim, virou toda contra nós, assim, né? A gente começou a nadar contra a totalmente, correnteza. exatamente, total. E, inclusive, o salário dos estagiários ainda caiu pela metade. Você fala assim, não, Deus, ou é o Senhor mesmo, assim, não tem outra alternativa. Então, a gente não tinha pra onde correr mesmo. A gente tinha a única coisa, e era mais importante, a gente tinha uma palavra. E a gente se apegou à palavra. A gente creu que realmente foi Deus que falou. E a gente falou, não interessa o que o mundo tá dizendo. Eu tô a fim de saber o que os céus dizem. E os céus dizem que dia 1º de agosto foi a data que Deus escolheu pra gente casar. Por quê? Eu não sei, mas ele escolheu. E também, tipo assim, o mais engraçado é que as pessoas queriam entender algo que a gente mesmo não entendia. Assim, a gente nunca pensou em casar em 2020, gente. A gente nunca pensou em ficar 5 meses noivos, tipo... tipo assim, quem que não é casa em 5 meses? A gente nunca pensou nisso, então foi... Assim, inclusive, antes da gente receber a palavra, né, a gente pensava assim, não, acho que eu posso noivar lá pro final de 2020... E casar lá pro meio de 2022, assim, final de 2021 no máximo. Porque assim, humanamente a gente não tinha condição nenhuma e as pessoas, né, veem isso. Então a gente foi muito confrontado, essa fase foi muito difícil pra gente, porque pessoas, amigos, né, que a gente ama, acabavam lidando disso. Não compreendendo, né? Não compreendendo, né? Faz parte. E realmente, então assim, na nossa jornada com Deus, o que a gente aprendeu é isso. A gente precisa ouvir o Senhor e não aquilo que as pessoas dizem. Porque até mesmo as pessoas que mais amam a gente, até pra proteger mesmo, vão querer aconselhar, né, com conselhos humanos. Mas se você tá convicto numa palavra que Deus te deu, esquece o resto, sabe? Então a gente aprendeu não olhar para as circunstâncias, olhar para as coisas do alto e o tempo todo se firmando mesmo no que a palavra diz, lembrando que Deus cumpre suas promessas eternamente e quando Ele fala, Ele faz mesmo, e Ele cumpre, Ele provê, então a gente se apegou a isso. Foi difícil, né, Dani? A gente foi muito esticado, muito esticado. Eu ficava brincando que Deus me esticou tanto que eu tô cheia de estria. Foi ruim, né? Mas eu falava isso mesmo, porque, sério, gente, não ter o controle da situação, né, lindo? É muito doloroso e foi muito difícil. Ainda mais, acho que a mulher, né, quer muito tomar frente. As mulheres de hoje são muito pra frente, quer pegar pra fazer, que não sei o quê. E eu não tinha como, tipo, fazer orçamento, eu ia ligar pros lugares fazer orçamento e, tipo assim... Não tinha dinheiro, a pessoa perguntava, qual que é seu orçamento? E eu ficava, então, moça, é o seguinte, eu não tenho orçamento não, me fala o preço aí que eu vou orar. E o pessoal não entendia, né? Então foi bem difícil esse tempo, mas foi um tempo que a gente cresceu demais. Sim. O que mais? E aí, aí, tipo assim, a gente tinha a nossa lista, né? E na nossa lista, até então, a gente tava com o check das fotos, da aliança... E uma restante lista gigante, assim, vazia, assim. E a gente continua morando. Sim, e aí a gente começou a orar e teve um dia que eu tava em casa e aí aconteceu uma situação específica em relação ao vestido de noiva que me deixou muito triste. E eu comecei a pensar assim, meu Deus, como é que eu vou ter vestido de noiva? Tipo assim, se eu vou ter que pegar emprestado, eu vou ter que casar só no civil? Será que meu sonho de me ver vestida de noiva não vai acontecer? E eu realmente me apeguei só a isso, eu não pensei em mais nada, pensei no vestido. E aí eu fui pra um lugar na minha antiga casa que tava pra ver o céu e comecei a orar assim, e comecei a chorar e falei, Deus, o Senhor criou tudo, aí tava uma lua bonita, eu falei, o Senhor criou a lua, o Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão grande, manda essa provisão pra mim, me dá um vestido de noiva e tal. E aí eu orei assim, e eu senti Deus falando comigo, me lembrando daquele versículo que ele fala que ele veste os lírios dos campos, né? E eu tava tão triste que, tipo assim, eu não me apeguei muito à palavra, não, confesso. Eu só pensei, tá, Deus vai me vestir. Porque isso não era muito incomum na minha vida, né? Quem tá perto de mim sabe que tudo que eu tenho, principalmente roupa,
são roupas que Deus me dá. Então eu já, tipo assim, já era algo comum pra mim. Então eu falei, beleza, Deus me veste, e na mesma hora começou a tocar no meu celular uma música também que fala que Deus veste os lírios dos campos. Então eu entendi, falei, beleza, Deus vai me vestir. Aí eu desci pro meu quarto, fui ligar pro Dani, a gente foi fazer nossa devocional pelo telefone mesmo. Contei pra ele que eu tava mal, enfim. Ele foi dormir e eu fui dormir na minha casa. E aí, sabe quando você tá quase dormindo e seu celular apita assim, então alguém te manda uma mensagem? Eu recebi uma mensagem de uma menina que eu tava conversando há tipo 2 meses, nem era uma amiga não, era uma menina que eu tava conversando mais pra ajudá-la mesmo, né, porque ela tinha terminado um namoro. E aí ela me mandou um áudio resumindo, falando que ela tava orando, perguntando pra Deus como que ela poderia me abençoar. E ela pensou que poderia me dar maquiagem, um penteado. E Deus perguntou fez ela refletir assim, o que você mais quer no casamento, né? E ela falou com Deus, quero o vestido de noiva. E aí Deus falou com ela que era pra ela dar algo que custasse ela e que era pra ela me abençoar com o vestido de noiva. E ela falou, olha Marina, você pode escolher, seja comprado, alugado, mandar fazer o que for, você tem um vestido de noiva. E aí naquele momento assim, eu fiquei em choque, eu comecei a chorar, eu falei assim, meu Deus, há menos de 1 hora praticamente eu tinha orado, triste por causa do vestido. E não sabia como, e Deus falou que me vestia, e Deus me vestiu. E hoje ela é uma amiga pra mim, e ela me abençoou com um vestido de noiva, assim, muito melhor do que eu imaginava, muito melhor do que eu sempre sonhei. E, enfim, foi esse um outro milagrão, assim, né, lindo, que aqueceu muito nosso coração, e a gente ficou assim, caramba, velho, Deus tá nisso mesmo, não tem como duvidar, né? Sim. Aí a partir daí, assim, né, na verdade, ao longo desse tempo de processo, de espera, assim, a gente deu um check também no vestido da noiva. A gente sempre orava assim, Deus, abre as comportas dos céus sobre a gente. Sim. E a gente começou a realmente ver isso acontecendo, assim, com os nossos próprios olhos, assim, gente de onde a gente menos esperava. Assim, pessoas nos abençoavam, nos davam ofertas, falavam assim, não, eu também ganhei meu terno, assim... Vou te dar um terno. Tipo... Alguém ligava. Vou te dar o sapato acessório da noiva. Vou te dar o acessório da noiva. Então, assim, o casamento foi sendo montado aos poucos, assim, por pessoas que às vezes nem sabiam da necessidade específica, mas atendiam assim, onde a gente precisava. Gente que nem tava acompanhando a nossa história, tipo assim, do nada falando... Por exemplo, teve esse tema que eu lembrei aqui agora, eu tinha uma mania de sempre dar as coisas pros outros. Às vezes alguém elogiava, colar bonito, eu vou lá e dava. Eu gostava muito de fazer isso. E aí teve um dia que eu tava super triste, também ansiosa, acordei mal e tal. Porque nesse processo, nem todos os dias a gente acordava cheio de fé, gente. Tinha dia que a gente acordava assim, acabado. Tipo assim, vamos chutar o balde, vamos desistir disso. E aí, nesse dia, eu recebi uma mensagem de uma menina que é uma amiga também, mas que eu nem conversava há muito tempo. E ela falou, olha Marina, pode parecer meio que doideira, eu tava aqui no carro e olhei pro meu pulso e vi um relógio. Não sei se você lembra, você me deu esse Cásiozinho preto. E na época eu fiquei meio sem entender porque que você me abençoou assim e tal, mas sempre quis te dar um outro relógio, mas o tempo passou, eu não dei. E enfim, tô sabendo que você vai casar, quero te abençoar, me passa sua conta. Me deu uma oferta. E eu fiquei assim, caramba, velho, olha pra você ver como é que as coisas são. Tipo, alguém que não tava mais no nosso contexto de amizade, assim, mas que Deus levantou, incomodou. Nem sabia da luta que era. Tipo, nem sabia da luta que era. E abençoar a gente. Então o tempo todo era assim, era oferta e alguém depositando na conta da Dani, na minha. Nossa Deus. E as portas abrindo, assim, de maneira assim, e a gente, assim, loucura, velho. A gente nunca viu tanto milagre financeiro assim na nossa história até hoje. Amém. E mais virão, no nome de Jesus. E foi um tempo assim, muito louco, assim, de ver realmente assim, Deus cumprindo aquilo que ele havia prometido. E ao mesmo tempo também foi um processo assim. Igual a Mel falou, nem todos os dias eram flores, nem todo dia tinha milagre, mas foi muito bom assim pra gente aprender realmente a descansar e a confiar em Deus. Sim. E é isso, gente. E à medida que a gente assim, ia vivendo, né, a nossa lista, a gente ia dando mais checks nela e tipo assim, a gente começou a chegar a um ponto que a gente falou assim, caramba, a gente cruzou o ponto em que falta mais do que a gente tem. Aí a gente começou a ter mais do que faltava, assim. Aí começou a faltar alguns pontos específicos também, que foram outros milagres também bem grandes. E é isso. E aí, igual o Dani disse, nossa lista foi diminuindo, assim, e meio que chegou no
faltando, tipo, quase 2 meses pro casamento. Ainda o Dani não tinha um salário, né, lindo. Pois é. Assim, aí Deus começou a prover tudo. Chegou um tempo que a lista já tava toda no check, lugar, né? A princípio a gente tinha marcado na igreja, mas a gente sempre quis casar num lugar aberto. E a gente orava pela casa de um amigo nosso, que é uma casa muito linda, e a gente falava assim, ó Deus, você podia fazer a irmã dele mandar uma mensagenzinha pra gente, abençoando a gente com a casa, e aí não deu outra. A Beca abençoou a gente pra gente casar na casa dela. E aí foi o lugar que a gente casou, e lá é lindo demais, e é um lugar muito especial pra gente. Aí Deus mandou o cerimonial, Deus mandou decoração, né, lindo? Deus mandou comida, Deus mandou, foi tudo. Até o civil. Detalhe. O civil, gente, tipo assim, na pandemia tava tudo fechado, né? Tipo, a gente ainda tá vivendo, mas agora as coisas deram uma regularizada. Mas tava tudo fechado, tudo travado, o cartório não tava funcionando. A moça do meu cerimonial tava assim, tipo assim, Marina, não tá rolando o casamento civil, né? Não tá dando. E Deus operou esse milagre, a gente casou no civil no tempo certo. Facinho, mano, nem parecia que... Não foi burocrático, foi a coisa mais fácil da nossa vida, assim. Em um mês, assim. Até o casamento civil, a gente não gastou R$1 nosso. Assim, nesse processo todo, a gente não tirou R$1 do nosso bolso. Nossos pais não ajudaram a gente, assim, financeiramente, porque eles não... A gente não tirou R$1 do nosso bolso porque a gente meio que não tinha, né? A gente não tinha, nem nossa família, né, lindo? E aí... Chegou a gente, resumindo, né, Deus estava provendo tudo e a gente estava precisando ainda do seu salário e... Pois é, assim, né, Deus ainda não tinha mandado os recursos pra gente sustentar a casa, assim, no pós-casamento, né, o pós-casamento ainda estava muito incerto. Sim, e a gente orava, Deus, por favor, pelo menos até junho, manda o salário do Daniel, pelo amor de Deus. E no meio disso tudo, assim, né, a gente começou... Assim, as pessoas que não entendiam, começou a chegar assim pra gente. Mas, cara, onde que eles vão morar? Onde que eles vão comer? Como é que eles vão viver? Assim, o Daniel não tem emprego e tal. E isso, assim, por um tempo começou a chatear a gente, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo também, isso deu um gás, assim, na gente. Porque, cara, a gente precisa aprender a confiar no Deus que a gente serve, sabe? Sim. Se você faz essa pergunta... pra alguém que tá casando pela fé, não, mas como é que você vai comer? Alguém que recebeu uma palavra, cara, se você faz essa pergunta para as pessoas, assim, de verdade, e você afirma, assim, ser cristão, cara, você não conhece o Deus que você serve, sabe? Sim. A gente começou a perceber isso, muitas pessoas não entendem, não conhecem o Deus que elas servem, não entendem que o Deus que fala é o Deus que cumpre, não entende que é Deus que nos sustenta, é Deus que provê para nossa casa. Assim, não entende o que é viver pela fé, assim. Sim. As pessoas falam que elas servem a Deus, mas na verdade muitas delas ainda hoje na igreja, assim, tomam suas decisões somente baseadas no seu poder aquisitivo, somente baseado naquilo que elas podem ou não fazer, e elas não perguntam para Deus, assim, e às vezes Deus até fala para elas fazerem algo, mas elas não fazem por medo, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho condição, e se esquecem, assim, né? Então, tipo assim, a gente percebeu que muitas pessoas com esse coração incrédulo, na verdade, assim, servem mais a Mamon do que a Deus. E a verdade é que não pode servir a dois deuses. Então, isso ao mesmo tempo, assim, chateava a gente um pouco, assim, muitas pessoas, assim, não entendem aquilo que a gente está fazendo e muitas pessoas, assim, acham que servem a Deus, mas na verdade elas, assim, não servem a Deus. Sim. Elas não vivem o evangelho. Sim, e esse convite, tipo assim, eu via muitas, até amigas minhas falando assim, só você mesmo pra viver isso, porque eu não ia dar conta de... Porque, gente, pensa bem, organizar um casamento em 8 meses... No meio da pandemia. No meio de uma pandemia, tipo, sem olhar nada, assim, é impossível. E eu recebia muito esse confronto de algumas pessoas, tipo, só você mesmo pra passar por isso, eu não conseguiria passar por isso. Só que, na verdade, tipo assim, o que a gente aprendeu é que Deus chama a gente pra ter um estilo de vida de confiança nele, de ouvir a palavra dele, de consultar ele, sabe? Eu acredito que a gente acaba vivendo muito uma vida comum de trabalhar, pagar conta, ir na faculdade, trabalhar, sabe? Tipo, e a gente esquece do principal, velho. Esse convite que Deus fez pra mim e pro Dani, ele faz pra todo mundo, entendeu? Tipo, a gente precisa aprender a entender que Deus é nosso Senhor. A gente precisa perguntar pra ele o que a gente tem que fazer. Entendeu? A nossa vida não é nossa, é de Deus. Então, assim, a gente quer muito ter o domínio das coisas.
é difícil pra caramba. Foi muito tenso pra gente não ter o controle de nada, absolutamente nada. Tudo, até o último momento, foi super incerto, mas a gente tinha confiança de que Deus estava nisso. E a gente só confia, assim, gente, quando Deus fala. Então, assim, pra tudo, né? Hoje é um hábito que eu e Dani a gente tem, tipo, surge uma viagem, a gente não vai de cara, mesmo se a gente tem a grana, a gente não vai de cara falar, vamos. A gente vai perguntar pro Senhor, Deus, é pra ir? Porque não existe nada melhor, né, lindo, do que viver tendo uma direção de Deus. Não existe. Então, isso eu acho que, na minha opinião, é um convite que Deus faz pra todos nós, de confiar nele, de consultar ele, de entender o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, né? Exatamente. Então era isso, galera. Tipo assim, a gente tava num processo muito louco. No meio de uma pandemia, todo mundo que tava com tudo pago, desmarcando o casamento, e a gente não tinha nada pago, marcando o casamento. Sim. E assim, na verdade, enquanto eu até brincava assim, não, velho, a gente é muito louco, velho, o que a gente tá arrumando? Mas na verdade, sempre que eu falava isso, tipo assim, vinha no meu coração, cara, loucos são aqueles que, assim, escutam e permanecem dentro do barco, sabe? Loucos são aqueles que têm a palavra de Deus, mas não têm a coragem de dar um passo de fé. E permanecem, assim, parados, às vezes, diante do destino deles, sabe? E, gente, assim, com esse vídeo, né, a intenção do nosso coração não é que você, por exemplo, não é só pra quem tá namorando, não é só pra noivo, não é só pra marido, é pra qualquer pessoa. O intuito desse vídeo é primeiro glorificar o nome de Deus, de mostrar como Ele é fiel, como Ele cumpre o que Ele fala. E também para que você entenda que essa é a nossa história, essa foi a forma que Deus tratou com a gente, esse foi o processo que Deus fez em nós. E Ele tem uma particularidade, um jeito individual de lidar com cada um. Verdade. E cada um tem uma história, sabe? Eu nunca me imaginei casando, eu sempre foi um sonho, mas sempre foi um sonho tão muito distante. E eu nunca imaginei que as coisas iam ser dessa forma. E assim, não tem nada melhor do que obedecer ao Senhor, assim, o tanto que a gente, assim, a alegria do dia, sabe? A alegria que a gente vive hoje de confiar no Senhor, assim, não tem nada melhor, assim, nada que pague, sabe? E a gente entendeu que casamento, gente, é muito mais do que uma festa bonita, uma festa grande, pra todo mundo ver sua roupa, pra todo mundo ver seu vestido, assim. Isso Deus me confrontou muito, porque eu imaginava eu entrando na igreja e todo mundo me olhando, tipo assim, aquele tanto de gente, pá, a noiva. E aí Deus foi me mostrando assim que isso era vaidade, entendeu? Tipo assim, eu tô casando pra quê? Qual que é o intuito do casamento? Eu quero mesmo casar com o Daniel ou eu quero que todo mundo veja minha roupinha bonitinha? Ou eu quero que todo mundo saia falando, ó, que casamento top, que não sei o que, sabe? O casamento não é pra gente, é pro Senhor. E a gente casou pra glorificar o nome dele e porque Deus tem um propósito na minha vida, na vida do Daniel. E é isso, a gente quis muito, né, lindo, falar para as pessoas isso sobre viver pela fé, os privilégios de viver pela fé. Sim, viver pela fé não é viver com o pior. Deus tem o melhor para os filhos dele e Ele dá quando a gente pede, Ele é um Deus provedor, Ele cuida dos detalhes, Ele estica a gente, Ele faz a gente crescer, Ele não muda nosso caráter, Ele transforma a nossa vida e é muito bom obedecer ao Senhor, é muito melhor obedecer do que sacrificar. É doloroso, às vezes a gente tem que abrir mão de pessoas, de amigos, de fase, de conforto, de emprego. Mas é o convite que Deus faz pra gente, né? Pra todo mundo, né? E é isso, né, Dani? Quer me falar? Pois na verdade a gente esqueceu de terminar o testemunho, né? Qual? Do casamento, a gente não chegou no casamento. Aí é o seguinte, galera. Enfim, chegou o ponto da lista que a gente tinha mais coisas que faltava e a gente realmente e foi muito engraçado porque a gente sempre, desde o início, a gente sempre orava não pelo posse, não, a gente precisa da grana, a gente precisa do dinheiro pra pagar o casamento. E eu sempre escutava testemunho de gente, não, eu noivei e recebi uma promoção, eu noivei e, tantos meses antes do meu casamento, abriu uma porta pra mim financeiramente e tal, e deu tudo certo. E eu falei, caramba, Deus, mas tipo assim, a gente chegou num ponto que você fez tanto milagre que não tem como retroceder. Ou a gente vai casar no dia 1º de agosto, assim, seja como for. Se tiver emprego ou sem emprego. E só a partir desse momento que, tipo assim, eu entendi isso, faltando um mês pro casamento, Deus abriu a porta de emprego, que fechou, assim, as contas da casa, assim, na pinta. Mandou a casa Deus mandou a casa pra gente morar, abriu esse AP pra gente. Sim. E
E aqueles milagres grandes que faltavam, assim, aconteceram, assim, faltando nos 45 do segundo tempo. Sim. Mas foi, assim, surreal ver a maneira como Deus foi fiel em cada detalhe desse Inclusive, casamento. até no dia, né? Sim. E igual eu falei de abrir mão, gente, tipo assim, a gente tinha uma lista de padrinhos, a gente já tinha convidado os padrinhos, né, achando que a pandemia ia melhorar. Sim. A gente abriu mão dos nossos padrinhos. Nosso casamento foi, tipo, só pra nossa família. Sim. Isso foi muito doloroso pra gente, mas a gente teve que entender qual que era o propósito principal, né? Qual que era a razão pela qual a gente estava casando. E aí o casamento em si foi um dia muito especial, né? Deus cuidou de tudo mesmo, Deus deu lua de mel pra gente, mais de uma lua de mel. Deus cuidou de tudo, depois Deus aumentou mais ainda o salário, Deus foi provendo. Coisa de casa, nossa, Deus cuidou de todos os detalhes. Quando a gente viu, nossa lista estava assim, cheia, e na palavra que Deus deu, Ele falou que ia pagar a conta e que ia sobrar, e sobrou. Sobrou recurso, e graças a Deus mesmo, Deus foi muito bom com a gente, né, Lívia? Deus foi muito bom, Deus é muito bom. Deus é fiel, cara, Ele cumpre suas palavras. Sim. E, mano, Deus não é homem pra que minta. Sim. Então, é isso que a gente queria deixar pra vocês hoje. A gente queria encorajar vocês a parar pra ouvir Deus. Sim. Obedecer a Deus e confiar que Ele cumpre sua palavra. Sim, é isso, gente. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Sim, se você assistiu até aqui. Não desista de sonhar, de orar. Viva uma vida com Jesus mesmo. Não tem nada melhor nessa vida. Não tem, velho. É isso. Beijo. Valeu, galera. Falou!